Deus, que é poderoso infinitamente para realizar além do que pedimos ou pensamos, te abençoe desde já. É um prazer ter você novamente aí no meu canal. Que o Senhor assim te abençoe ricamente em nome de Jesus. Graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa meditação e eu quero começar com uma pergunta para você. Qual tipo de filho você é? Ok? Porque é apresentado na parábola dois tipos. Essa parábola que está em Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos como guia de introdução, ok? E a gente vai dar continuidade na palavra. Está escrito, versículo 11: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ok. Essa parábola ela tem como título a parábola do filho pródigo. Na verdade, ela deveria ser como tópico, né? O pai dos filhos pródigos. Porque na verdade, quando nós lemos, estudamos e aprendemos dessa parábola, os dois estão distantes. Um, basicamente, com uma terra longínqua, né? Após ele pegar toda a sua herança, e o texto diz, olha, ele viveu dissolutamente, ou melhor, ele se ausenta para uma terra longínqua e ele vive libertinamente, depravadamente, ou seja, ele pede a herança para o pai e ele vai usar distante do pai, com aquilo que não se deve. Tudo aquilo que o pai concedeu a ele, agora ele está usando para o pecado. Então representa aquela pessoa que ela toma uma certa distância, ok, do ambiente onde o pai está, seja o altar, seja o templo, onde realmente há uma liturgia, onde realmente existem pessoas de Deus, a comunhão, a mesa em si. Então ele se distancia, por quê? Porque ele quer viver da maneira dele. E o que levou esse rapaz a pedir essa herança e se deslocar para um ambiente, uma terra longínqua, para um determinado lugar, uma distância das coisas de Deus, da palavra de Deus? Irmão, só tem um nome para isso: o orgulho. E é isso que o orgulho tem feito na vida das pessoas. As pessoas, elas dão lado ao orgulho e, consequentemente, elas se distanciam de Deus. Elas se distanciam da palavra de Deus. Só que nós aprendemos que esse rapaz, ele vai desperdiçar toda a sua herança, toda a sua fazenda. Por quê? Porque aquilo que o Senhor nos concede, os dons, os talentos, a graça, a prosperidade, ou seja, essas riquezas, que é uma herança, ok? Só tem valor na presença de Deus, e elas só funcionam na presença de Deus, né? Só que infelizmente, no caso desse rapaz aqui, essa prosperidade, consequentemente, lhe causou uma segurança, e muitas pessoas estão seguras, né? Só que estão distantes. Seguras onde? Naquilo que elas têm, na força do braço, na saúde, em uma falsa prosperidade, que consequentemente na vida desse rapaz ocasionou o quê? Fome. Então ele foi se distanciando, e aonde que ele terminou a sua vida? Cuidando de porcos. Claro que aqui, dentro de uma cultura judaica, cuidar de porcos era um serviço em si maldito, ok? Porque basicamente porcos, segundo a lei, Jesus está querendo narrar isso, eram animais imundos, né? Hoje nós vivemos pela graça, mas nessa época aqui Jesus está pregando o evangelho e está trazendo à tona a lei, que consequentemente é o Estado. Claro que isso aqui tem uma representação, ok? Uma figura, um ambiente onde Deus não está, um ambiente onde os demônios regem, um ambiente onde o pecado domina, onde só tem imundícia e sujeira.
ok? E ele está nesse ambiente. Então, olha a situação desse rapaz, que talvez seja a sua situação. Você que está assistindo esse vídeo, talvez você está distante da casa do Pai, distante de Deus, afastado, ok? E o desejo, né, desse rapaz é se alimentar da comida dos porcos. Deixa eu dizer uma coisa para você: chiqueiro não é lugar para filho de Deus, biqueira não é lugar para filho de Deus, bares não é lugar para filho de Deus, ambientes de prostituição não é o endereço para os filhos de Deus. Filho de Deus, o lugar dele é na mesa, é na mesa. Agora, o que eu aprendo também nessa parábola? O pai perdeu o filho, mas o pai não se perdeu com a ausência do filho, ok? Eu não sei, talvez aí você perdeu alguma coisa. Não se perca por causa das perdas. Mantenha a sua fé no Senhor, confie no Senhor. Está escrito, o salmista diz: entrega o teu caminho a Ele, confia nele, Ele tudo fará. Esse rapaz, ele chega nesse ambiente e olha o estado que ele chegou. E Deus usa as perdas. Nessa situação, Deus usou a fome, porque ele passou fome. Quanta riqueza tinha na casa do pai, quantos alimentos tinha na casa do pai. Ele passou fome, só que aqui o texto diz, né, caindo em si, ou seja, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha que interessante. Então, ele se arrependeu. Agora entenda, nós não somos perfeitos, todos nós erramos, todos nós transgredimos. A palavra de Deus diz isso. Não há pessoas perfeitas que fazem realmente. Todos nós carecemos da graça de Deus, somos carentes dessa graça. Mas entenda, o que Deus espera de nós? Que a gente venha realmente se arrepender. Esse rapaz, ele tem um arrependimento genuíno de coração. Ele se arrepende dos seus feitos, ele arrepende porque realmente ele promoveu. E ele promove uma frase, né? Ou seja, decorada: direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele sabia que na casa do pai, até quem era servo, até quem era trabalhador sentava na mesa. Inclusive os filhos. Então, a mesa é para os filhos. Filho, o teu lugar não é no chiqueiro, é na mesa do pai. Esse rapaz retorna, e quando ele retorna, consequentemente, ou seja, há sim, querendo ou não, um espírito de culpa, de medo. Será que eu vou ser aceito? Será que eu vou ser rejeitado? Como que vai ser daqui para diante? Mas o texto deixa claro: levantando-se foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai moveu de íntima compaixão, correndo, lançou o seu pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora entenda, o pai não quer discutir isso. O pai, no caso aqui o próprio Deus, ele ama cada um de nós. Só que entenda, a decisão de voltar, a decisão de se posicionar é de cada um de nós. O pai, ele não foi atrás, ele esperou o filho voltar. Então que através desse vídeo, eu não sei onde você se encontra, mas Deus quer que você retorne. O coração de Deus clama pelo teu retorno, o Espírito Santo clama pelo teu retorno. Não fique nesse ambiente onde Deus não está. Retorne para a casa de Deus, busque a presença de Deus. E olha que interessante, o pai não quer discutir o que foi feito. O pai promove uma festa, né? Ele mandou matar o bezerro cevado. Ou seja, vamos fazer uma festa. O pai promove um churrasco, uma festa. Ou seja, por que essa festa?
Porque aquele moço, para ele estava totalmente desviado, mas para o próprio Deus ele estava morto. E a festa ocasionalmente fez, ou seja, essa comemoração meu filho, ou seja, estava morto, agora reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Ou seja, é uma alegria da parte de Deus, é uma alegria no coração de Deus. A Bíblia diz que é uma alegria diante dos anjos. Quem está diante dos anjos? O próprio Deus, quando um pecador se arrepende. Então, quem realmente faz festa é o próprio Deus, ok? Retorne, volte. Deus está de braços abertos, te esperando. Enquanto a partir do texto diz que o filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou, se aproximou, viu aquela festa, ouvindo aquela música, aquelas danças, o texto diz que ele pergunta para um dos servos, né, o que era aquilo. E aí o servo disse: olha, veio teu irmão, teu pai matou um bezerro, deu uma festa, e porque o recebeu são e salvo. Ele se indignou, não quis participar. Saindo-se o pai que estava com ele, ou seja, o pai foi ao encontro dele, mas respondendo, ele disse ao pai: eu sirvo o Senhor há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar com os meus amigos. Vamos entender isso aqui. Na verdade, esse aqui sempre esteve na casa do pai, mas ele servia ao pai baseado no quê? Num cabrito, ou seja, no mérito. O que o Senhor pode me dar? Então ele guardava os mandamentos. Pensa numa pessoa certinha, tudo engomadinho, só que realmente ele não amava o pai. Ele é outro pródigo. Então tem o pródigo, aquele que se desloca, que vai distante para outro ambiente, a outro endereço, mas em contrapartida nós temos aqui um pródigo que está dentro da casa do pai, dentro da casa de Deus. Mas ele está ali e emocionalmente, espiritualmente, ele também está distante. Então, os dois necessitam da graça. Agora, mais convertido está o outro que errou, reconheceu o seu erro e retornou. Porque ele aprendeu que tudo que ele tinha, inclusive a herança, sem o pai, isso é insignificante. Então, na verdade, o que realmente ele tinha era o pai. Ele perdeu, mas ele se arrepende e retorna. Enquanto esse, na presença do pai, está mais longe do que aquele que saiu. Então, o que nós aprendemos? Todos nós carecemos da graça de Deus e do favor de Deus. E todos nós precisamos voltar emocionalmente, espiritualmente, para a presença desse pai. Eu quero aqui encerrar essa meditação deixando isso para você refletir. Aonde se encontra o seu coração hoje? Ou qual dos dois filhos você é? Aquele que retornou, está na mesa, ou aquele que está no templo, mas está longe da mesa? Pense nisso. Se você for aquele que pelo qual está no templo, longe da mesa, converta o seu coração, se arrependa também. Ou se você é aquele que se encontra distante, se arrependa e volte. Deus ama você, Cristo morreu por você, e você não pode viver longe da presença do teu Pai, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abraço.